Um dia mais comportado hoje. Hoje eu estou mais tranquilo. Podemos? Podemos? Tudo pronto? O Brasil está me assistindo já? Legal. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Legal. Então, enfim, obrigado pelas mensagens e palavras de incentivo que eu recebi aí desde que eu comecei segunda-feira. Foi muito legal. A convivência aqui com vocês foi muito boa também. E, enfim, eu espero que vocês tenham pelo menos tido a oportunidade de ler, se não, leiam a parte do capítulo 3, que foi a minha aula anterior, sobre o infinito, que eu acabei não falando, mas que é bem interessante, tem aquela historinha do Hotel de Cantor. Tá? O tema hoje, o tema principal é logaritmo, né? E eu queria focar as aplicações do logaritmo. Então eu vou inverter um pouquinho a ordem usual. Em vez de falar para vocês o que é logaritmo e depois apresentar aplicações, eu vou apresentar uma aplicação primeiro, quer dizer, um problema, para motivar o logaritmo, para motivar o nosso estudo dos logaritmos, tá? E o problema é o seguinte, desculpem pelo chavão, mas é quase inevitável. O problema é o seguinte, quem aí gostaria de ser milionário? Pode levantar a mão. Eu gostaria. Gostaria? Então, uma pergunta legal é a seguinte, dependendo da sua capacidade de poupança, quanto tempo você vai demorar para ser milionário? Quanto tempo você vai demorar, melhorar também, né? Quanto tempo você vai demorar para juntar R$1 milhão, certo? Então, vamos colocar esse problema aqui. E eu vou, claro, colocar esse problema de uma maneira genérica, porque resolvendo esse problema de uma maneira genérica, a gente vai obter um método para, mudando os dados, a gente conseguir a resposta mais rápido. Então a pergunta é o seguinte, você tem uma capacidade de poupança, que eu vou chamar de P, o que significa que você consegue todo mês, vamos colocar mês é a unidade de tempo boa para isso, todo mês você consegue economizar, você consegue esconder, né, de você, não gastar, certo? Uma quantidade P de dinheiro, tá? Todo mês. E a pergunta é em quanto tempo você vai conseguir acumular um certo montante que eu vou chamar de M. Então, acho que o título aqui é poupança. Podia ser outro título, mas poupança tá bom, tá? E a ideia é o seguinte, a gente guarda P todo mês. Então, P aqui eu vou chamar de mensalidade. Parcela era melhor, mas todo mês mensalidade. É uma mensalidade, só que essa você está pagando para você mesmo, é boa essa, né? Tá? Legal. E M é o montante desejado, né? Onde você quer chegar. E a gente vai precisar do I, que é a taxa de juros. Eu vou supor a taxa de juros constante, tá certo? O que, na verdade, a taxa de juros é uma das coisas que de longe são constantes, quer dizer, não é constante, mas enfim. Vamos supor que ela seja constante para fazer esse cálculo, né? Você pode... Aí você tem ideia de se a taxa de juros for aumentando ao longo do tempo, você vai diminuir esse prazo. Se a taxa de juros diminuir, você vai aumentar esse prazo. Tá? E tá bom, né? Quer dizer, N, que é a incógnita aqui, eu vou pensar como incógnita. Na verdade, a gente só precisava definir a incógnita no final do problema. N é o tempo, na verdade, o número de meses.
Então a pergunta é o seguinte, se você coloca P reais no primeiro mês, certo? Para render, nesse primeiro mês, quanto dinheiro você tem? Bom, imediatamente depois de você colocar os P reais, você tem P reais, certo? No primeiro mês. Tá bom. Passado um mês, o que vai acontecer com esses P reais que você já colocou no banco, na poupança ou no investimento que você tiver feito? O que vai acontecer com ele? Vai render juros, certo? Então, esse P, ele não vai ser mais P, ele vai ser quanto? P mais os juros, tá certo? Bom, P mais os juros é I vezes P por definição da taxa de juros. Taxa de juros é isso. É o número que você multiplica pelo dinheiro que você tem quando passa o prazo determinado, tá? Isso a gente escreve melhor assim, né? P vezes 1 mais I. Tá? Bom, mas isso ainda não é o que eu tenho depois de um mês, certo? Agradeceríamos se todos os aparelhos eletrônicos que fazem ruídos estranhos, ou, na verdade, todos os aparelhos eletrônicos que façam qualquer tipo de ruído, sejam desligados. Só que, passado um mês, você vai manter o seu compromisso de poupar mais um pouquinho, certo? Então, você colocou mais P reais que estão fresquinhos. Para ficar igual aqui em cima, eu vou colocar aqui também, tá? Isso aqui é após um mês. Um mês depois de você começar, você tem isso, certo? Então, o segredo está nisso aqui, certo? A gente descobre que quando você aplica o dinheiro a juros fixos, cada período que passa, o dinheiro fica multiplicado por 1 mais a taxa. Então, você deixou um mês, ficou multiplicado por 1 mais I. Se você deixar 2 meses, vai ficar multiplicado por 1 mais I ao quadrado, certo? Porque aí o novo montante é esse, que vai ficar mais um mês. Então, repara, isso vai ficar mais um mês, isso vai ficar mais um mês, certo? E você ainda vai acrescentar mais P para o próximo, tá certo? Então, enfim, eu vou pular, tá? Tá bom. Acho que vale a pena fazer 2 meses. Então, em 2 meses, o que acontece? O que você acumulou? Você acumulou 2 meses de rendimento em cima da primeira parcela que você depositou. 2 meses de rendimento. 1 mês de rendimento na segunda parcela que você depositou. E você acabou de depositar outra. Tá certo? Bom, assim por diante. O que vai ocorrer após N meses? Quanto dinheiro você vai ter guardado? Bom, é só contar, né? N meses... Tá, eu supus que eu comecei ali, então, com 2 meses tem 3 parcelas. Então, com N meses você vai ter N mais 1 parcelas. Essa aqui é 1 mais I elevado a 0, né? Então, você vai terminar com 1 mais I elevado a N. Ou você vê aqui, né, que o expoente é esse. Então, você vai ter P, 1 mais I elevado a N, 1 mais I elevado a N menos 1. Tá? Então, enfim, claro, esse é um problema discreto, não é contínuo, mas mesmo assim, logaritmo é útil, você vai ver. Isso aqui é o quê? Tem nome, né? Essa soma aqui, você conhece, não conhece? É tema do próximo, né, encontro. Mas, enfim, isso aqui, que tipo de progressão, que tipo de sequência é essa? Oi?
PG, né? Progressão geométrica. Então, como é que a gente faz a soma desse troço? Isso é igual ao que eu vou escrever aqui. Isso é igual a quanto? Melhor começar daqui, né? P. A razão, que é 1 mais I, você eleva a quanto? Em? N mais 1, né? Número de termos. Menos 1. E você divide isso por quanto? Razão menos 1, né? E isso eu vou chamar de M, que é o montante final, quanto você conseguiu acumular em N meses. Tá certo? Bom, aqui, claro, como eu falei, dá para melhorar um pouquinho? E eu vou inverter. O M, então, é P. Eu vou escrever assim, P sobre I. 1 mais I elevado a N mais 1. Menos 1. Claro, se você sabe quanto tempo você vai poupar, você vai calcular aqui uma potência, né? Você sabe quanto tempo, sabe a taxa, etc. Agora, se você quer saber quanto tempo você precisa para atingir um certo montante, a sua incógnita está no expoente. Certo? E aí você, claro, aqui isolando o n, que é a incógnita, você vai obter 1 mais e elevado a n mais 1 igual a alguma coisa que você vai me dizer. Diz aí, não deixa eu errar a conta não, tá? O que é isso? É mi sobre p mais 1, tá certo? Tá? Então, qual é a pergunta que você se faz aqui? 1 mais i é conhecido. Tudo isso aqui é conhecido. Então, você tem um número conhecido desse lado, você tem a base da potência conhecida, e você quer descobrir o expoente. Então, a sua pergunta é, a que expoente eu devo elevar o 1 mais i para que o resultado seja essa expressão desse lado? Tá certo? Então, eu não sei se você percebeu, mas isso é exatamente inverter a exponencial. Certo? Por isso, então eu vou deixar isso aqui como motivação, né? Fica a pergunta no ar. Quanto tempo você... Por exemplo, uma pergunta legal da gente responder é se você economiza R$1 por dia, em quanto tempo você acumula R$1 milhão? Essa é uma pergunta que eu fazia para os meus alunos. Na época que os juros estavam mais altos, eles ficavam bem surpresos, porque os alunos de 18 anos, né, 16 a 18 anos, eles acabavam descobrindo que se eles economizassem R$1 por dia, eles conseguiam ter R$1 milhão numa idade razoável para se aposentar. E a maioria achava impossível. Não, R$1 por dia não vai dar R$1 milhão nunca. Hoje em dia, com as taxas de juros menores, demora um pouco mais, né? Não é tão... Isso é uma coisa legal da gente ver. Na verdade, quanto mais tempo você coloca, mais pequenas variações da taxa de juros passam a fazer uma enorme diferença. Quanto mais tempo você considera, né? Então aí a gente começa a entender por que fala-se tanto em que a taxa de juro alta é prejudicial, não sei o quê, que prejudica a atividade produtiva, essas coisas todas. O Elon tem um comentário. Bronca, tá. Uma bronca é assim, se você fosse aluno do meu professor, você perdia uns pontos aí, você botou o sinal de igualdade no numerador. Eu botei, é verdade. Aliás, se eu fosse meu aluno, eu teria perdido alguns pontos também por ter feito isso. Ainda bem que você não é seu aluno. Obrigado, velho. Obrigado. Tá certo.
Então tá. Nós chegamos à conclusão que para responder a pergunta, nós precisamos inverter a exponencial. Tá certo? Então eu queria falar rapidamente com vocês sobre esse conceito de função inversa. Inclusive, o exercício 4 que eu coloquei na segunda-feira, ele já era uma preparação para isso aqui. Quer dizer, a função inversa é a função que inverte a outra, né? E em que sentido ela inverte a outra? Bom, você tem uma função f de x em y, tá certo? A pergunta é se existe alguma função de y em x que desfaz o que a função f fez, que consegue recuperar o possível estrago que a f pode ter feito com o conjunto x. E a pergunta e isso tem a ver com aula de cardinais, bastante, porque qual é o possível estrago que a função f pode fazer no conjunto x de forma que você não consiga voltar? Hã? Quando é que você realmente não consegue voltar? Quando a função f não é... legal. Isso tem a ver com a pergunta que eu deixei para vocês e, pelo menos aqui no Rio, ninguém veio ao quadro responder, então ainda não sei como é que você está com aquela questão. Mas tem a ver com a pergunta que eu deixei, um dos exercícios, né? Para eu conseguir... Então, a pergunta é o seguinte... depois eu escrevo melhor, mas a pergunta é, quando é que existe uma função g de y em x que desfaz o que a f fez? O que quer dizer o seguinte, quando é que existe uma função g tal que g de f de x é igual a x para todo x no domínio da função f, x. Então, quando é que existe tal função g? Qual é a condição que f tem que cumprir para que exista essa função g? Injetiva, certo? Injetiva e não precisa ser sobrejetiva, certo? A verdade é o seguinte, é possível que a função g, entre aspas, desfaça o que a função f fez sem que a recíproca seja verdadeira. Sem que a função f seja capaz de desfazer o que a função g faz. Tá? É por isso que, para definir função inversa, a gente não exige apenas essa condição, para chamar de função inversa. A gente exige também a condição recíproca, que é, a gente também exige que f de g de y seja y para todo y em y. Claro, aqui, repara que a função g, quando ela existe, né, e para ela existir a f tem que ser injetiva, essa função g, ela é o quê? Ela é injetiva, com certeza? Ela é com certeza sobrejetiva ou não precisa ser nenhuma coisa nem outra? Então aqui, olha para a função g, que é o contradomínio da função g. É o conjunto x, g de y em x. Contradomínio da função g é o conjunto x, certo? E a pergunta é a seguinte, para todo elemento do contradomínio, existe alguém no domínio tal que g desse alguém é o elemento que você pegou no contradomínio? Ficou meio confuso agora, né? Para todo elemento x do contradomínio, existe um y no conjunto y, tal que g de y é igual a x? Eu já respondi apontando aqui, enquanto eu perguntava, certo? Claro, porque esse x aqui não pode ser qualquer um do conjunto x, e o conjunto x não é o contradomínio da função g. Então, claro que f de x é um elemento de y, tal que g
Então, ao existir essa função g, que eu não provei que existe, nem vou provar, eu estou continuando a deixar isso como exercício para vocês, porque eu já deixei na segunda-feira, essa condição significa que f, se vale a pena escrever, essa condição significa daqui vou fazer melhor do que isso. Isso aqui implica F injetiva e G sobrejetiva. E, pelo mesmo motivo, isso aqui implica F sobrejetiva e G injetiva. Conclusão, quando é que essas duas condições ocorrem ao mesmo tempo? Ou seja, dada uma função f de x e y, quando é que existe uma função g que cumpre essas duas condições ao mesmo tempo? Ela tem que ser bijetiva, certo? Então, as únicas funções... Repara que x e y são conjuntos quaisquer, não precisam ser conjuntos numéricos. As únicas funções que possuem inversa são as bijetivas. As funções também são chamadas de inversíveis ou invertíveis. O dicionário ainda traz... Eu olhei recentemente, o dicionário ainda não traz inversível. Ele só traz invertível, que é uma palavra que a gente usa menos, mas enfim. É a palavra correta. É a palavra correta. Inversível está errado. Inversível está errado, invertível... É não tem inversão. Ah, tá certo. O dicionário traz a palavra inversível no significado de que inversível é uma palavra que não admite uma versão noutra língua. Ah, tá. Invertível é aquilo que pode ser invertido. E o dicionário não traz invertível. Mas, olha, nós não devemos acreditar muito no dicionário, principalmente no dicionário brasileiro. Para matemática, eu sei. Se você olhar para dicionários de outras línguas, você pode ter melhor. O dicionário mais popular do Brasil diz que 2 é o número cardinal do conjunto com 2 elementos. Isso define tudo, não resta dúvida nenhuma mais depois disso. Então é isso, eu me acostumei a falar invertível porque é certo, isso, porque mas a maioria das pessoas diz inversível. Erradamente. Beleza. Então é isso. Esse é um momento em que eu me desculpo por usar a palavra certa, porque a maioria das pessoas usa a palavra errada, então é por aí mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, se você usar a palavra certa, às vezes pega mal. Por exemplo, amanhã eu vou num vinho. É assim que se diz aqui. Certo, Então, é isso. Então tá. Vou escrever aqui mesmo. F é invertível quando existe G de Y em X, tal que isso é verdade e isso é verdade, tá? Uma consequência é que as funções invertíveis são as bijetivas e, claro, por total simetria, quando f é invertível, a sua inversa também é invertível e a inversa da inversa é a própria função, tá? Consequências imediatas disso aqui. A notação notação G é escrita como F a menos 1, tá? Essa é a notação. Então tá. Então eu quero inverter aquele processo de exponencial, tá certo? Eu quero inverter a função exponencial. Então a pergunta que eu faço é, existe a inversa da exponencial ou não? Então, eu vou
Acho que o título agora já é função logaritmo. Considera a função exponencial de R em R+, mantendo a notação que não é tão usual assim, pelo menos nos livros de ensino médio, que R+ é o conjunto dos reais positivos, tá? É dada por f de x igual a A elevado a x. Claro que esse A é um número real positivo também, tá? Essa é a função exponencial. A primeira pergunta é, essa função exponencial é invertível? Ou, em outras palavras, é bijetiva? Oi? O Cláudio aqui está reclamando que o A tem que ser diferente de 1. Aqui. Diferente de 1, claro. Não. Óbvio. Reclamando com toda a razão, né? A maior do que 0. A diferente de 1, nós não queremos a função constante igual a 1, que não é nem exponencial, nem invertível. São dois problemas sérios. Obrigado. Então a pergunta é, essa função, ela é invertível? É bijetiva? Por quê? Lembrou da aula do Elon ou não? Ô, Luciano, Sim. no livro está provado que ela é sobrejetiva, mas na aula eu não provei, a gente não. Na aula o Aliás, Elon, nem eu vou provar também. Uma observação de caráter geral. Sim. De um modo geral, quando é verdade, é muito mais fácil você provar que uma função é injetiva do que é sobrejetiva. É verdade. Porque quando você quer provar que uma função é injetiva, você tem uma equação para resolver. Se f de x é igual a f de y, você quer provar que o x é igual a y. Então, você já tem todos os dados na sua mão. Então, a coisa é só fazer manipulações, em geral, manipulações algébricas. Se f de x é igual a f de y, então já está dado a f, o x e o y. Você quer provar que o x é igual a y. Agora, quando você quer provar que uma função é sobrejetiva, você tem um problema seríssimo, que é um problema de existência. Dado um y, existe algum x tal que f de x é igual a y, então você tem uma carga maior de trabalho. Você tem que achar o x, você tem que construir esse x. E, em geral, isso é mais difícil. Isso está provado no livro, baseado numas 3 ou 4 linhas de umas desigualdadezinhas lá, que não são difíceis, mas destoam um pouco do nível geral das coisas, que fica mais técnico. Claro. Mas está provado que é sobrejetivo. Mas, de um modo geral, provar sobrejetividade é uma coisa mais difícil do que injetividade. Na verdade, na minha opinião, a gente pode se contentar com a ideia de que é uma função contínua, que foi, na verdade, definida para ser contínua, e que o limite, quando x tende a menos infinito ou mais infinito, dependendo do A, é 0. Quer dizer, é 0 para um lado, mais infinito para o outro. Então, enfim, intuitivamente a gente vê que ele vai atingir todos os valores reais positivos. A função exponencial vai atingir todos os reais positivos. Na verdade, é um bom momento para a gente olhar para o gráfico. Eu podia desenhar o gráfico, mas tem certas coisas que eu prefiro que um computador desenhe para mim, já que... qual é o 2? Então, eu já pedi para o computador desenhar para mim uma função exponencial. Na verdade, eu pedi para ele desenhar 2 elevado a x aqui em vermelho, tá? Então, essa é a cara do gráfico da exponencial, né? E é isso, o gráfico ele indica exatamente o que está provado no livro, que todos os reais positivos são uma potência de 2 para algum expoente, tá certo? E, portanto, essa função... Luciano, você fez o gráfico quando A é menor do que 1? Eu fiz o gráfico quando A é menor do que 1.
está preparado para ser feito. Aí, na verdade, eu tenho ele preparado para fazer É só rapidamente inverter qualquer um. isso, fazer uma reflexão em torno do eixo vertical, que fica o gráfico para quando A é menor do que o... Isso. Se a gente... Se você girar de 180 graus em torno do eixo vertical, você fica 1/2 elevado a x. Isso. Ele não vai fazer o simétrico direto? A gente pode... Porque 1/2 elevado a x é 2 elevado a menos x, né? Então, é claro, quando você troca x por menos x, você faz essa simetria. E a gente pode escrever aqui rapidinho 1/2, se vocês estiverem vendo o que eu estou escrevendo, 1/2 elevado a x. E aí, como ela disse, a gente vê, né, a simetria. Então, para A maior do que 1, crescente, para A menor do que 1, decrescente. Em ambos os casos, ela é sobrejetiva para o contradomínio reais positivos, né, claro, para aquele contradomínio, sobrejetiva. E é claro que é injetiva porque é crescente, então é estritamente crescente. Então, é injetiva, é bijetiva direto. E aí nós definimos o log. A função log na base A, eu vou me permitir representar assim, a função log na base A é a função inversa de f, para essa f aqui. Eu pensei em colocar um subíndice A aqui para ficar simétrico, mas enfim, eu vou, pelo menos por enquanto, deixar desse jeito. Tá subentendido. Tá? Então, eu sei que essa função existe porque a f é bijetiva. A pergunta é, que propriedades interessantes essa função tem? A primeira propriedade interessante que ela tem não é uma propriedade, são duas. São essas duas aqui. Certo? Então vamos escrever agora isso aqui, porque é a própria definição. Né? Assim. Olha lá. G de f de x tem que ser igual a x, certo? Então, quem é G? G é a f a menos 1, é log. Então, log na base A. Ó, repara que eu estou escrevendo de novo isso que está aqui, tá? É só o que eu estou fazendo. Então, G, que é a log na base A, do f de x, é igual a x, e f do g de y, que, enfim, pode chamar de x também, eu vou chamar de y para ficar igual aquele, f do log na base A de y é igual a y. Certo? Bom, o que eu estou escrevendo aqui? Aqui eu estou escrevendo que o log na base A de... Quem é f de x? A elevado a x. Então eu estou escrevendo que o log na base A de A elevado a x é o próprio x. Certo? E aqui o que eu estou escrevendo? A elevado ao log na base A de y é o próprio y. Né? Então, aqui é aquele momento que o seu aluno te pergunta, né? Ah, professor, então, sempre que... Né? Não é assim na sua aula? Na minha é. Então, professor, sempre que tiver, né, o A elevado a um log na base A, pode cortar a base com o log? Não é assim que o seu aluno te pergunta, né? Ele está louco para decorar alguma coisa que ajude ele a tirar a nota na sua prova, não é assim? Então ele olha que... Só que nesse caso a resposta é sim, Luciano, né? se ele simplesmente cortar, ele vai deixar o y voando lá em cima. Ah, é verdade. Bem observado. E com a lei da gravidade ele cai. Né? Bom, aí pela lei da gravidade... enfim...
esse é um dos momentos, e os meus alunos, por exemplo, eles já ficam de pé atrás, porque eu reclamo muitas vezes quando eles cortam, especialmente uma coisa multiplicando dos dois lados, às vezes eles cortam sem olhar se é zero, então eu fico perturbando eles com isso. Aí chega nesse ponto, eles já ficam de pé atrás, falando, não, recortar, não é? Mas esse é um caso em que eu digo que sim, sim, porque é inversa, uma é inversa da outra. É isso mesmo, corta, quer dizer, inverte, corta, tá bom. Nesse caso, tá bom, né? Bom, pouco mais interessante, aqui, isso eu não deveria ter apagado, né? Eu acho. Eu também preciso do quadro para fazer outras coisas. Então, é o seguinte. Nós vimos com Elon que essa propriedade aqui é importantíssima na caracterização da função exponencial. Essa junto com monótona injetiva define a função exponencial. Então é uma boa ideia olhar para ela e ver qual a consequência dela para a função inversa. Então qual é a consequência de a elevado a x mais y igual a elevado a x vezes a elevado a y, ou se você preferir, f de x mais y igual a f de x vezes f de y. Qual a consequência dessa propriedade que caracteriza a exponencial para a função logaritmo? Né? Existem várias maneiras de ver isso. Eu prefiro simplesmente... Na verdade, tem uma maneira que eu gosto bastante, que, aliás, eu devia ter falado ali. Quando eu falo de logaritmo para os meus alunos, eu costumo trocar, muitas vezes, a palavra logaritmo por expoente. Né? Se você, em vez de chamar de logaritmo... Porque logaritmo é uma palavra que assusta. Você fala, em vez de logaritmo, você pode usar a palavra expoente, se você quiser. Então, cada vez que você olhar a palavra logaritmo, você substitui pela palavra expoente, lê a frase de novo e vê se você entende. Tá? Então... Ali, né? Você vê, log tal do f de x na base A. O que é isso? É o expoente do f de x na base A. Porque a base é uma boa palavra, né? O logaritmo nem tanto. Você usa base com expoente, ele sabe que tem que elevar, né? O expoente fica em cima da base. Então, quando você troca a palavra logaritmo por expoente, fica mais fácil. Tá? Então, aqui, o logaritmo é o expoente, certo? Quando você soma os expoentes, você está multiplicando as potências, certo? Então é natural pensar que quando você soma logaritmos, né, você vai... Isso é o log do... Quer dizer, somar logaritmos significa tomar o logaritmo do produto. Porque é isso aqui, né? Então, enfim, pode ser de um jeito ou de outro. Eu acho que eu vou preferir fazer daquele jeito, mas então eu devia ter escrito aquela depois. Só que tem que ter cuidado, não confundir soma dos logaritmos com o logaritmo da soma. Que é outra coisa completamente diferente. É verdade. Então, por exemplo, se eu chamo isso aqui de U, isso aqui de V, tá certo? E eu podia até chamar aquele ali de outra coisa também. Acho que eu devo chamar de outra coisa também. U, V, W. Então, ali na verdade, o W eu realmente não preciso. Enfim, o log, se eu chamo esse de U, esse de V, é melhor colocar logo aqui. Acompanha comigo. U é A elevado a x, certo? Então, quem é x? X é o expoente, ou seja, log
tá? X é o expoente, log, tá certo? Esse expoente está em qual base? A, então log. Na base A de quem? Né? Qual é a potência? Qual é o resultado? É o U. Então, log de U na base A, tá? Quem é o Y? Fala aí, fala aí. Log de V na base A, certo? Tá, e quem é o X mais Y? Bom, aí eu posso colocar direto, né? Tá. Então vocês perdoem por eu ter que pular uma linha mais ou menos aqui, mas você olha daqui para cá ou não vou pular a linha. Acabo de ter uma ideia genial. Aquilo ali não estava servindo para nada mesmo. Então, se isso é igual a isso, o log na base A disso aqui é igual ao log na base A daquilo ali que eu chamei de U vezes V. Certo? Que propriedade eu usei que me permite aplicar logaritmo dos dois lados dessa igualdade? Não. Esse foi o motivo da minha pergunta. Injetividade seria o contrário. Seria para ir daqui para cá. Aqui eu usei a propriedade de que dois números iguais são iguais, ou algo desse tipo. Na verdade, é claro, que estão no domínio da função logaritmo. Isso é importante. Que eles são positivos. Mas eu já sei que eles são positivos porque o A é positivo. Né? Então, pelo fato de ser função, eu posso aplicar qualquer função nos dois lados de uma igualdade, porque se os números são iguais, eu aplico a mesma função aos dois números, eu estou aplicando a mesma função ao mesmo número. É claro que mantém a igualdade. Tá? Mas para retornar, seria injetividade. Perfeito. E, bom, qual é... Log é o expoente, né? Qual é o expoente que eu ponho na base A para obter A elevado a esse expoente? É esse expoente, né? Isso. Inverte. Então, x mais y é o log de U vezes V na base A. Só que x é o log de U na base A, y é o log de V na base A, então eu prefiro ao contrário, então eu vou inverter. O log de um produto é a soma dos logs. Eu não resisto a fazer um comentário rápido sobre isso. Quando eu escrevo assim, está implícito que esses negócios estão no domínio da função logaritmo. Se é que eu já não disse isso antes. Então, isso é importante porque, às vezes, no meio de uma resolução de equação logarítmica, etc., você não tem o lado de lá, você tem só o lado de cá. E aí, quando você tem só o lado de cá, se você não tomar cuidado, pode ser que o U seja negativo e o V seja negativo. E, nesse caso, você não pode escrever desse jeito. Porque aí isso não existe, isso não existe. Então, de vez em quando, você tem que tomar esse cuidado no meio de algumas resoluções. Isso até é uma das coisas que alguns matemáticos espertos usaram para criar aquelas demonstrações de que 0 é igual a 1. Né? Esse é um dos truques usados é esse, é usar essa propriedade com números negativos em algum momento, aí também você chega em alguns resultados absurdos. Tá. Eu vou fazer aqui mesmo. Eu tenho uma pergunta rápida para vocês, quer dizer, eu gostaria que fosse rápida, porque eu quero entrar nas aplicações, mas... Eu sei que
exponencial é monótona e injetiva. Posso ter certeza que a inversa de uma monótona injetiva também é monótona injetiva? Sim, e é uma simples questão de fazer. Se x é menor que y, f de x é menor do que f de y, e aí f a menos 1 disso, você volta para a desigualdade original. Acho que ninguém entendeu o que eu falei, mas enfim, então eu vou falar. Fica como exercício. Entendeu? Enfim, não é difícil ver, é bem fácil ver, está no livro também. A minha pergunta é mais o seguinte: vale a volta? Quer dizer, se eu sei que a função é de R mais em R, monótona e injetiva, e que ela transforma produtos em somas, né? Desse jeito, eu posso garantir que ela é uma função logaritmo, uma função logarítmica, que ela é inversa de alguma exponencial? A resposta é sim. E por quê? Por causa do teorema de caracterização das funções exponenciais que o Elon apresentou para vocês na aula passada. Tá? Porque se ela é monótona e injetiva, ela tem inversa. E tal inversa, fazendo as mesmas contas que nós fizemos aqui, tal inversa vai transformar somas em produtos. Certo? E aí você cai no mesmo teorema de caracterização anterior. Por isso eu não vou me deter nesse aqui. Tá? Enfim, é basicamente o mesmo da exponencial. Claro, tem outras propriedades interessantes, né? As propriedades operatórias, tem... enfim, vou mencionar rapidamente. Você tem uma potência aqui, mas essa potência é de outra base, certo? Como é que você pode transformar isso? Usando... Enfim, o M, o expoente, você pode passar para lá multiplicando, né? Usando... O Elon tem um comentário ou bronca ou algo. Não é com bronca, não. Fala. É só para dizer o seguinte: vale a pena ressaltar que tudo que você disser que for verdade sobre logaritmo é consequência daquilo que você botou dentro daquele retângulo ali. Juntamente com o fato que ela é crescente ou decrescente conforme o A seja maior do que 1 ou menor do que 1. Então, aquela propriedade ali é que é a mãe de todas as outras propriedades. Tudo resulta dela. Como isso aqui é uma caracterização, né? Tudo que a gente deduz sobre logaritmo é consequência disso. Então tem isso que, enfim, eu não preciso comentar muito. O que é normalmente conhecido como mudança de base... Isso é muito importante, em alguns aspectos surpreendentes. Isso mostra que todas as funções logarítmicas são basicamente a mesma função. É só multiplicar por uma constante. Você multiplica por uma constante, você obtém de uma função logarítmica qualquer outra. Né? Isso é extremamente útil para trabalhar com logaritmos. Aliás, esse é o motivo pelo qual a sua calculadora científica só tem uma tecla de logaritmo. Talvez ela tenha até duas, mas ela só precisava ter uma tecla de logaritmo. Porque se você sabe calcular uma função logarítmica de uma determinada base, você consegue calcular qualquer outra. Certo? Como é que é isso? Então, isso é importante. Então, eu vou fazer assim. Y é log de x na base A. Z é o log do mesmo x na base B. Tá certo? O que eu quero provar é o seguinte. Y como função de x, z como função de x, são tais que
para você ir do y para o z ou do z para o x, basta multiplicar por uma constante. Tá certo? A pergunta é, que constante é essa? Tá? Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Isso. A elevado a y é igual a x. O que quer dizer isso? B elevado a z é igual a x. Certo? E aí você escolhe, você quer passar tudo para base A ou tudo para base B? Vamos passar tudo para base A, tá? Se eu quero passar tudo para base A, o que me incomoda é o B, porque ele é uma base que não é A, certo? Então como é que o B se transforma em alguma coisa que não tem mais base B, tem base A? Essa é a pergunta, certo? Como é que a gente faz isso? Isso, usa a sobrejetividade, quer dizer, B é positivo, claro, né? Está implícito. Seu Z ali é positivo, tá? Por causa da observação do Cláudio, como é a inversa de uma exponencial, é positivo e não é 1, né? O que aparece aqui na base, então... Enfim, existe T real tal que B vale A elevado a T. Não só existe um T real tal que B igual a elevado a T, como esse T tem nome. Né? Qual é o nome dele? É um expoente. Né? Expoente é log. Então, T é o log de B na base A. Certo? Ótimo. Aí essas duas coisas juntas, né, me dizem o quê? Que no lugar de B, A elevado a T, certo? A elevado a T elevado a Z. Isso é o X, né? Mas o X também é isso, certo? E isso é A elevado a Y. Então, A elevado a Y. Tá? Ou seja, A elevado a TZ igual a A elevado a Y. E agora? Corta o A, né? Não, e agora? Por quê? Injetividade da função exponencial, né? Eu concluo que TZ igual a Y. Quer dizer, Y igual a... É melhor, eu prefiro o contrário. Y igual a T vezes Z. Tá, como é um monte de letra, a gente pode se perder. Então, eu queria comentar isso bem rápido. Bom, depois eu vou escrever o que significa, mas daqui já é importante. Y depende de x, né? Isso é uma função de x. Z é uma função de x, certo? E T? T é função de quê? De A e B, quer dizer, que a gente está considerando constantes, tá? Isso é importante. Então, o log de x numa determinada base é sempre uma constante vezes o log de x em outra base. Tá certo? Fixadas as bases, você tem essa constante fixa. Vamos escrever que vale a pena, né? Quem é o y é log de x na base A é igual ao log de A na base B, né? Legal. P na base A vezes log de x na base B, né? Então, agora esse bota B... um pontinho aí depois, entre o B e o log para... Sim, perfeito. Só para separar aqui mentalmente. É bom. Tá? Legal, eu queria mostrar isso no gráfico. Meu tempo foi embora. O que acontece com o tempo? Tá. Esse programa, ele só tem um tipo de logaritmo. O logaritmo natural. Que, enfim, eu deveria falar um pouco, vou falar rapidamente.
que é esse aqui, tá? É esse gráfico. Como é que eu obtenho o gráfico do logaritmo da base 2, que é, em princípio, a inversa dessa função vermelha que eu desenhei aqui? Eu vou apagar a outra. Tá? Então, a pergunta é a seguinte. Eu tenho o gráfico do logaritmo natural de x. Você nem precisa saber o que é logaritmo natural, pelo menos por enquanto. Você só precisa saber que é o logaritmo em uma certa base. Tá? É um logaritmo numa certa base. Eu quero obter o logaritmo da base 2. Certo? Pensando como função mesmo. Tá? O que eu tenho que fazer? A partir do logaritmo de x, para obter a função logaritmo da base 2. Multiplicar por uma certa constante. Certo? Tá, então... facilita um pouco chamar isso aqui de log na base E. Chamei de E a base desse logaritmo natural aqui. Eu tenho que multiplicar pelo quê? Está ali em cima. Log de E na base 2. Tá? Só que aqui aparece um outro problema. O programa aí, o computador, a minha calculadora, que é esse computador, ele só calcula logaritmo natural. Então eu não consigo calcular logaritmo na base 2. Certo? Hein? Não, eu uso de novo, né? Quem é o log desse misterioso E na base 2? Isso. Vamos fazer devagar, é isso mesmo, vamos fazer devagar. Isso é o log de E na base E vezes isso. E na base E? Não. É log de aqui 2 na base E vezes o log de E na base E, certo? Não. Espera aí. Começa com log de E na base E. Log de E na base E é igual. Melhor. Na verdade, esse é o jeito, né? Obrigado. Log de E na base E é o log da nova base que eu vou usar, então 2 na base E, vezes o log de E na base 2. Isso. Luciano, Oi. naquela equação que escreveu lá em cima, faz x igual a A. Pronto. X igual a A. Aí você Claro, vê que claro. o log de A na base B é o inverso do log de B na base A. É só fazer x igual a A naquela igualdade lá de cima. Sempre que eu dou aula, eu gosto de ter gente que sabe fazer conta na audiência para me ajudar nesses momentos, né? Então, isso é uma posição obrigado. terrível, a posição que você está ocupando agora. Quando eu fico nessa posição, eu me perco Não, toda mas hora. eu sempre uso o recurso de fazer uma brincadeira comigo mesmo. Então, se A igual a 1, x igual a A aqui, log de B na base A, isso aqui é bem interessante. É que tem tanta coisa interessante, o meu tempo está acabando, eu também já estou ficando um pouco... Tem que começar a decidir. Então isso é legal, porque quando você inverte a base com o chamado logaritmando, você inverte o logaritmo. Né? Para inverter, você inverte, é legal. Então, eu vou bagunçar muito o quadro, mas eu vou escrever isso aqui. Log de B na base A é o inverso do log de A na base B, quando existem, né? Aí eu estou supondo A e B diferente de 1, mas eu já estava supondo isso antes. Tá? Então, tá, o que eu fiz aqui? Cadê? Esse. Vocês estão lendo aí? Dá para ler? ln de x dividido pelo ln de 2, tá certo? Porque o que eu precisava era o log de
é E na base 2. O log de E na base 2 é o inverso do log de 2 na base E. Por isso eu dividi pelo ln de 2, tá? Aí agora eu vou mostrar. Mostrei, tá vendo? E para a gente verificar que isso é função inversa, a maneira geométrica, para a gente enxergar, né, é ver simetria em relação à reta y igual a x. Essa é a reta y igual a x. A equação dela está aqui, tá vendo? Y igual a x. E esse programa ajuda a gente porque você pode pegar um ponto aqui e fazer o simétrico dele em relação à reta, né? E aí você vê que o programa desenhou direitinho porque essa é a 2 elevado a x, certo? E quando você percorre o gráfico da 2 elevado a x, o simétrico em relação a y igual a x percorre aquele outro gráfico vermelho, que é o quê? ln de x dividido por ln de 2. Tá? Então, de fato, dividir o gráfico do ln de x pela constante ln de 2, ou multiplicar pelo inverso do ln de 2, te dá um outro gráfico de logaritmo. Porque, por definição, o logaritmo é a função inversa da exponencial, e a gente está vendo ali que a exponencial é. Então, essa é uma maneira de enxergar. Eu fiz aqui também o log na base 10. Tá? Que tem... enfim, tem um formato mais achatado e tal, mas tem o mesmo tipo de concavidade e tal, né? E você vê que quanto mais você, nesse caso, divide, você abaixa, né, para o lado de cá, e aqui você torna a convergência para o zero mais rápida ali, né? Pro menos infinito, no caso. Aqui não é convergente. Tá, quanto tempo eu tenho? 5 minutos, tá bom. 5 minutos está ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já mostrei para vocês que, para calcular quanto tempo você demora para ser milionário, basta calcular um certo expoente. Como é log, expoente é log, você usa log e calcula aquilo sozinho. Vou te mostrar uma aplicação mais legal nesses 5 minutos que eu tenho. Bom, primeiro eu não resisto a comentar um probleminha que me chamou a atenção. Aliás, esse livro aqui é realmente magnífico. Eu tive a oportunidade de olhar ele com mais calma essa semana. Depois eu pago o seu cachê. É magnífico. Eu, inclusive, tinha preparado no computador um desenho que tem a ver com essas áreas e tal, que é legal, mas eu vou ter que mostrar para vocês outro dia. Bom, eu vou mostrar 2 problemas daqui. Não, mas o primeiro problema eu não resisto a comentar, é o seguinte. O estrôncio 90 é uma substância radioativa que resulta de explosões nucleares na atmosfera. Sua meia-vida é de 28 anos. Suponha que uma área cultivada esteja contaminada por estrôncio 90 em nível 4 vezes maior do que aquele suportável pelo corpo humano. Quanto tempo deve passar-se até que essa área possa ser utilizada para plantio de alimentos? Tá? Então, esse é um bom problema para a gente realmente entender o conceito de meia-vida, né? E aprender a pensar um pouco no problema antes de sair escrevendo um monte de equações, certo? Porque o que é meia-vida de uma substância radioativa? O Alan falou na aula passada, mas enfim. Claro, para começar, isso ele também falou, não vou repetir muito o que ele falou, mas a taxa de decrescimento da massa de um material radioativo é sempre proporcional à massa que existe naquele momento. Isso é uma hipótese bem razoável,
Não é bem a massa de crescimento. O corpo permanece praticamente com a mesma massa. Sim, a substância que era radioativa é a massa da substância que se transformou. Isso, é verdade. Ela se transforma em outra coisa, mas a massa permanece Isso, praticamente a razão é a massa de substância radioativa. Que se transformou em outra substância. Então é isso, a massa de substância radioativa vai decrescendo. E vai decrescendo. E a taxa de decrescimento é proporcional à quantidade de material radioativo que você tem a cada momento. Então, o tempo que essa massa demora para se reduzir à metade não depende de quanta massa você tem. Certo? E é isso que se chama de meia-vida. E quando você conhece a meia-vida da substância, você conhece todo o processo de decaimento radioativo, se você quiser. Porque essa informação é suficiente. E só isso já é interessante, que essa única informação, qual é a meia-vida, já é suficiente para você entender todo o processo. Né? Então aqui, nesse caso, a meia-vida é 28 anos. E você tem lá uma região contaminada com uma quantidade 4 vezes maior do que o ser humano aguenta. Em quanto tempo você vai ter uma quantidade que o ser humano aguenta? Pode falar a resposta. Sem fazer conta. Não. Oi? 56. Certo? Repara. Esse troço demora 28 anos para se reduzir à metade. Certo? A quantidade de material radioativo. Se eu tenho 4 vezes mais do que o corpo humano aguenta, em 28 anos eu vou ter 2 vezes o que o corpo humano aguenta. Em mais 28 anos eu vou ter 1 vez o que o corpo humano aguenta resolvido. Tá certo? Então, eu gostei bastante desse. Lembra aquele do lago? Essa é muito clássica, né? Do lago que vai... As plantas do lago que vão dobrando, se enche o lago em 20 dias, em quanto tempo o lago está na metade? A resposta é 19. Já viram isso? É um probleminha comum, é bem legal, uma pegadinha muito boa. Esse me lembra um pouco. Tá, vamos fazer um sério aqui. Então, é o seguinte. Carbono 14, tá? Então, o carbono 14 tem meia-vida. Tem hífen isso? Não deve ter, não. Tem? Tiraram o hífen de tudo agora? Não tem hífen, são 2 palavras. Né? Já tiraram o hífen de tudo, eu acho. Quase tudo. O osso de um animal pré-histórico. Pré-histórico tem hífen? Esse deve ter. 1/10, apresenta 1/10 da quantidade de carbono 14. Eu não falei, né? Eu até decorei isso aqui. Já esqueci. Não, acho que é isso. 5.570. É a minha vida. Anos. Tá? E aí ele diz que o osso de um animal pré-histórico apresenta hoje 1/10 da quantidade presente num osso atual, tá? Eu vou deixar só 1/10 escrito aí mesmo. Então, o que é esse negócio do carbono 14? Qual é a pergunta do problema? Isso, a pergunta é isso. A pergunta é qual é a idade do osso que foi encontrado. Então tá, você encontrou um osso, mediu o carbono 14, tem 1/10 da quantidade de carbono 14 de um osso atual. A pergunta é qual é a idade desse osso? Quando morreu o animal? O que é essa história de carbono 14? Né? É o método mais usado, de fato, para determinar a idade de fósseis e de materiais orgânicos, né, preservados ao longo de vários anos. Isso ocorre porque todos os seres vivos, inclusive nós, estamos cheios de carbono no corpo. Parte desse carbono é radioativo. Quando eu aprendi isso, eu fiquei meio assustado. Quando me falaram isso na escola. Nossa, eu tenho radioatividade em mim? Tem, a gente tem.
É uma radioatividade inofensiva e tal, do carbono. E essa taxa de carbono radioativo num ser vivo se mantém constante, porque a gente troca moléculas com o ambiente o tempo todo. Quando o ser vivo morre, ele já não troca mais molécula de carbono, então ele fica com as moléculas de carbono que ele tinha mesmo. Quer dizer, algumas vão se perdendo, mas o osso e tal fica. E aí aquele carbono que está no osso, uma parte é radioativa, a outra não. E aí a parte radioativa vai se desintegrando, se transformando na outra. E aí pela porcentagem de material radioativo restante no fóssil, você consegue determinar quanto tempo ele tem. Isso tem aplicações fantásticas. Então, esse aqui, como é que a gente resolve? Então tá, a gente está falando de uma função do tipo exponencial, certo? Por quê? Não custa perguntar por quê, né? Por quê? Pensa por quê, isso é importante você responder. Tá, então, f de t é b, aí varia, tem gente que gosta de usar e elevado a alfa t. Eu, particularmente, gosto de usar a elevado a t mesmo. Né? Sendo que esse b e esse a são constantes desconhecidas por enquanto. Tá certo? Tá. Que f de t é esse? Né? Eu posso... se eu definir porcentagem, aí o B, aí eu já sei até qual é o B, né? Então, deixa eu fazer... Massa de carbono 14 no instante T. Massa de carbono 14 no instante T. Porcentagem é uma boa ideia aqui, na verdade, que a porcentagem segue a mesma lei e o B é 1, né? Mas tanto faz. Então, porque aqui, o que eu sei é o seguinte, o F de... mas acho que aqui eu nem preciso do F de 0, preciso? Acho que não. O F de 5.570 é B sobre 2. Preciso do F de 0. F de 0 é B, certo? Então, B é a massa inicial. Eu sei que depois de 5.570 anos, a massa se reduz à metade. Então, vai ser B sobre 2. Tá certo? E, para um certo instante T que eu quero determinar, a massa é B sobre 10. Certo? Esse B sobre 10, então, beleza. O B sobre 2 é B a elevado a 5.570 e o B sobre 10 é B vezes A elevado a T. Tá? Então, tudo se resume em descobrir o valor de T, conhecidas essas igualdades todas aqui. Você vê que o B desaparece rapidamente, né? Não é 0 e tal, desaparece rapidamente. E aí, enfim, questão de gosto, como é que você vai fazer isso? Tem gente que aplica logaritmo direto e usa propriedades de logaritmos, etc. Eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte. Eu tenho A elevado a T igual a 1/10. Vou escrever isso de novo. A elevado a T igual a 1/10. Tá? Mas eu sei que A elevado a 5.570 é alguma coisa. Nesse caso, meio. Então, em vez de A elevado a T, eu elevo tudo a 5.570 e fico com 5.570 T ou 5.570 elevado a T. Bom, vamos devagar. 5.570 T igual a 1/10 elevado a 5.570. Tá certo isso? Tá? E aí,
Acontece que A elevado a 5.570 é meio, tá bom? E isso aqui eu posso escrever assim, né? É tudo isso elevado a t. Então isso é meio elevado a t igual a 1/10 elevado a 5.570. O próximo passo, para mim, pelo menos, é me livrar dos denominadores. Porque nesse caso é bem simples, porque é tudo positivo. Bom, é igualdade, então nem preciso me preocupar com positivo, né? Tá. O que é isso? 2 elevado a t igual a 10 elevado a 5.570. Certo? E agora, como a minha incógnita está no expoente, esse é o momento de usar o logaritmo. O expoente é o logaritmo. Então, quem é t? T é o logaritmo em qual base? 2 do número 5.570. Certo? 10. Hã? Um pouquinho diferente. 10 elevado a 5.570. Pô, como é que eu vou calcular 10 elevado a 5.570, né? Bom, ainda bem que isso é 5.570 vezes o log de 10 na base 2. Certo? Como é que a gente calcula o log de 10 na base 2? É, que você já sabe de memória o log de 2 na base 10. Né? Enfim, como a minha calculadora, o meu computador só tem log neperiano, que a gente prefere log natural, né? Isso aqui é 5.570 vezes o log natural de 10 sobre o log natural de 2. Tá? Usando aquela propriedade de mudança de base. Tá? Seria legal fazer a conta e tal, mas como eu já passei muito do tempo, essa é uma conta que vocês podem fazer com qualquer calculadora. Nos exercícios de hoje eu deixei um sobre determinar o horário em que ocorreu um crime e tal. É bem legal, de mistério, etc. Para você usar o mesmo método e se divertir. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.